Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade onde os olhares se encontram, mas nunca se encontram de verdade, vivia Mina Johnson, uma mulher negra de 38 anos, de coragem silenciosa. Parcialmente paralisada desde o nascimento, ela dependia de uma cadeira de rodas, mas aprenderá a lidar com preconceitos e obstáculos com uma força interior que poucos poderiam imaginar. A Mina trabalhava como assistente social em um centro comunitário, ajudando pessoas muitas vezes ignoradas pela sociedade. Sua voz suave e seu olhar compassivo eram uma luz nas vidas devastadas que ela encontrava todos os dias. Mas por trás do seu sorriso também se escondia um profundo cansaço, fruto das lutas invisíveis que ela enfrentava para existir plenamente em um mundo muitas vezes hostil. Naquela manhã, enquanto o sol mal se filtrava por entre as folhas, a Mina saiu do apartamento para uma reunião importante. Dirigiu devagar, atenta, pela rua movimentada com a bolsa no colo. Não fazia ideia de que hoje seu caminho cruzaria com o de homens uniformizados, homens cujo olhar estaria repleto não de compreensão, mas de suspeita e desprezo. Naquele dia, em uma explosão de injustiça e arrogância, a vida de Amina estava prestes a mudar. Humilhada, publicamente menosprezada por aqueles que deveriam protegê-la, ela veria seu mundo ruir antes que a verdade viesse e virasse tudo de cabeça para baixo. Naquela manhã, Amina caminhava lentamente pela rua principal da cidade, sua cadeira de rodas elétrica deslizando suavemente sobre o pavimento rachado. Sua mente já estava focada na reunião que lideraria no centro comunitário. Ela pensava nas famílias que ajudaria nos casos a resolver, nos sorrisos que queria espalhar apesar da dureza da vida cotidiana. De repente, ela sentiu uma presença atrás de si. 2 policiais com olhares severos e passos apressados se aproximaram. Um deles, o mais alto, cruzou os braços e bloqueou sua passagem. Ei, você não pertence a este lugar. Esta é uma zona de pedestres, não uma zona para cadeiras de rodas elétricas. Sua voz era seca, áspera, como um cutelo. Amina franziu a testa, surpresa. Estou na calçada, senhor. Não estou quebrando nenhuma regra. O policial zombou com um sorriso irônico nos lábios. Parece mais que você está tomando liberdades. Vamos verificar isso. O outro policial sacou a lanterna e apontou para os olhos dela. Amina sentiu uma onda de pânico crescer dentro dela. Sua deficiência a tornava vulnerável, mas ela não queria se intimidar. Sou cidadã, tenho o direito de circular por aqui. Mas as palavras não surtiram efeito. O homem se aproximou abruptamente, tentando agarrar sua cadeira. Venha conosco, precisamos fazer uma verificação. Amina então sentiu o medo se transformar em raiva. Você não tem o direito. Eu não infringi nenhuma lei. O policial a empurrou violentamente. A cadeira tombou ligeiramente, mas Amina conseguiu se equilibrar. Ao redor deles, os transeuntes pararam, alguns já filmando com seus celulares. Olhem essa mulher fingindo ser deficiente para causar problemas, gritou outro policial para a multidão. As palavras soaram como golpes, humilhantes e injustos. Amina, desprezada, não entendia por que aqueles homens se permitiam tamanha violência quando ela não fizera nada. Um dos policiais mais agressivos tentou tirá-la da cadeira. Abaixe-se agora. Mas Amina, com toda a sua coragem, recusou. Não, você não pode me obrigar a fazer isso. Então, num ato brutal, eles a arrastaram da cadeira diante dos olhares horrorizados das testemunhas. Ela sentiu a dor irradiar por seus braços e pernas frágeis. Seus protestos, seus gritos abafados, foram abafados pelo barulho da cena. Uma mulher na multidão gritou, chocada com a cena. Deixem-na em paz. Ela é deficiente. Mas os policiais pareciam não ouvir nem ver. Continuaram a menosprezá-la, a tratá-la como uma culpada. A cena, filmada por vários transeuntes, logo circularia nas redes sociais, expondo uma injustiça cruel. Para Amina, aquele momento era um abismo. Uma humilhação pública, uma luta desequilibrada entre o poder arbitrário e a dignidade de uma mulher que só pedia para viver em paz. Mas o que ninguém ainda sabia era que por trás daquela cadeira e daquele corpo marcado pela deficiência se escondia uma identidade que a polícia iria descobrir e que iria perturbar a sua visão e a de toda a cidade. Enquanto os policiais continuavam a humilhar Amina, um oficial superior finalmente chegou ao local. O clima era tenso e a multidão aumentava, alguns gritando indignação, outros filmando sem parar. O líder da patrulha, Capitão Reynolds, um homem na casa dos 40 anos com uma expressão fria, mas profissional, assumiu o controle da situação. Ele se aproximou de Amina, ordenando-lhe firmemente que mantivesse a calma enquanto verificava sua identidade.
Um dos policiais pegou um celular e escaneou sua identidade. Minutos se passaram como horas. Então, olhando para a tela, o rosto do capitão congelou. Johnson. Amina Johnson? Diante dessas palavras, fez-se silêncio. Os policiais trocaram olhares hesitantes. O nome ecoou em suas mentes. O capitão Reynolds vasculhou rapidamente a memória e ordenou que um oficial superior fosse chamado. Momentos depois, um homem bem vestido surgiu correndo, visivelmente preocupado. Era o tenente Harris, chefe de assuntos comunitários e um homem respeitado na cidade. Amina Johnson? Perguntou ele, dirigindo-se diretamente a ela. É você? Amina assentiu, ainda trêmula, mas com dignidade. O tenente virou-se para os policiais. É ela a mulher de quem falei. Amina Johnson, presidente da Comissão Local de Direitos das Pessoas com Deficiência. O choque era palpável. Os policiais presentes compreenderam que haviam cometido um erro terrível, uma afronta não apenas a um cidadão, mas a uma figura pública comprometida com a luta por igualdade e justiça. O capitão Reynolds olhou para baixo, envergonhado. Fez um gesto para que os policiais retirassem as mãos de Amina e ordenou que devolvessem a cadeira de rodas. Mas o estrago já estava feito. Murmúrios de indignação irromperam da multidão, alguns aplaudindo timidamente, outros gritando palavras de ordem em apoio a Amina. Transeuntes se aproximaram para oferecer ajuda, e vários jornalistas presentes aproveitaram a oportunidade, compreendendo a importância da história. O tenente Harris então se dirigiu a Amina respeitosamente. Senhora Johnson, lamento sinceramente o que a senhora passou. Chegaremos ao fundo deste incidente. Mas Amina, apesar da dor física e emocional, permaneceu forte. O que importa para mim não sou só eu, mas todas as pessoas que sofrem esse tipo de injustiça todos os dias. Seja meu nome conhecido ou não, isso nunca deveria acontecer. Essa revelação chocou a cidade inteira. A mídia rapidamente se apropriou da história, tornando a humilhação de Amina um símbolo da brutalidade policial e do desrespeito às pessoas com deficiência e minorias. Por trás dessa descoberta surgiu uma batalha por justiça, dignidade e respeito que ninguém mais podia ignorar. Nas horas seguintes à revelação da identidade de Amina Johnson, a pequena cidade subitamente se viu sob os holofotes. Vídeos de sua humilhação, amplamente compartilhados nas redes sociais, provocaram ondas de choque e indignação em todo o país. Mensagens de apoio afluíram, não apenas para Amina, mas para todas as pessoas marginalizadas, discriminadas ou violadas. O centro comunitário onde ela trabalhava recebeu inúmeras ligações e visitas espontâneas. Ativistas dos direitos das pessoas com deficiência e grupos antirracistas organizaram manifestações pacíficas em sua homenagem. O próprio prefeito, em comunicado oficial, condenou veementemente o comportamento dos policiais envolvidos e anunciou a abertura de uma investigação independente. A tensão era palpável dentro da delegacia. O capitão Reynolds e os policiais diretamente responsáveis foram afastados e suspensos enquanto aguardavam o resultado da investigação. O tenente Harris, ciente da gravidade do caso, trabalhou para restaurar a imagem da força policial, ao mesmo tempo em que defendia uma mudança profunda na forma como os policiais eram treinados para lidar com pessoas vulneráveis. Amina, por sua vez, viu-se no centro de uma luta muito maior do que sua dor pessoal. Apoiada por uma equipe de advogados de direitos civis, ela decidiu registrar uma queixa contra a polícia por abuso de poder, discriminação e violência. Apesar do cansaço e das sequelas físicas, ela falou em uma coletiva de imprensa, com uma voz clara e uma mensagem poderosa. O que vivi nunca deve se repetir. Esta não é apenas a minha luta, é a luta de todos aqueles que sofrem injustiças. Exigimos não apenas reparações, mas também uma mudança real de mentalidade, treinamento e respeito dentro da força policial. O caso rapidamente se tornou um marco, estudado por especialistas em direito e justiça social. Reuniões foram realizadas com representantes da polícia, políticos e grupos civis para desenvolver medidas concretas. Nos bastidores, alguns policiais resistiram à mudança, alguns eleitos tentaram minimizar o assunto, mas o movimento popular estava ganhando força. Impulsionado pelo exemplo de Amina, uma mulher que, apesar de sua deficiência e humilhação, se recusou a ser esmagada. A justiça, lenta mas determinada, avançava a passos lentos. O julgamento dos policiais aconteceria nos próximos meses com uma atenção midiática sem precedentes. Amina, por meio dessa aprovação, tornou-se um símbolo de dignidade, coragem e esperança por uma sociedade mais justa. O dia do julgamento finalmente chegou, imerso em uma atmosfera carregada de emoção e expectativa.
O tribunal estava lotado de jornalistas, ativistas e cidadãos que vieram apoiar Amina e acompanhar de perto este caso que se tornou um símbolo nacional. Diante de acusações de abuso de poder, discriminação e violência, os policiais envolvidos tentaram minimizar suas ações, alegando o estresse do trabalho e uma incompreensão da situação. Mas as evidências, incluindo vídeos filmados por testemunhas e os depoimentos comoventes de Amina e sua família, foram contundentes. Amina, com força silenciosa, relatou sua provação, o choque da violência injustificada, a dor física e emocional, mas também sua luta por justiça, não apenas para ela, mas para todos aqueles que sofrem esse tipo de injustiça. O juiz, imparcial e rigoroso, ouviu atentamente cada detalhe. A cidade inteira acompanhou o julgamento com a esperança crescente de que seria um ponto de virada histórico. Finalmente, o veredito foi proferido. Os policiais foram considerados culpados. Penas severas foram impostas, juntamente com a exigência de treinamento extensivo sobre o respeito aos direitos de pessoas com deficiência e minorias. O tribunal também ordenou que Amina recebesse uma indenização financeira simbólica, mas significativa, reconhecendo a extensão dos danos que ela havia sofrido. Mas, além dessa vitória jurídica, foi uma vitória da dignidade humana, uma mensagem clara de que o abuso de poder não ficará impune, mesmo quando exercido contra os mais vulneráveis. Nas semanas seguintes, Amina tornou-se uma voz respeitada, convidada para palestrar em conferências e aconselhar autoridades sobre como aprimorar as práticas policiais. Ela permaneceu fiel à sua missão: ajudar, proteger e elevar os marginalizados pela sociedade. Esta história deixou uma marca profunda na comunidade, fazendo com que muitos percebessem que respeito, justiça e empatia são pilares essenciais de uma sociedade verdadeiramente humana. E, acima de tudo, ela provou que mesmo na adversidade mais cruel, a força interior e a verdade sempre triunfam. Os meses que se seguiram ao fim do julgamento foram um período de profunda transformação para Amina. Livre do peso da humilhação, ela encontrou dentro de si uma nova energia, uma determinação feroz de transformar sua experiência em uma força positiva. Seu papel no centro comunitário assumiu uma nova dimensão. Mais do que nunca, ela se tornou uma ativista comprometida, não apenas pelos direitos das pessoas com deficiência, mas também pela luta contra todas as formas de discriminação. Criou um programa de conscientização para as autoridades policiais que liderou com paixão, compartilhando sua história para conscientizar e mudar atitudes. Em sua vida pessoal, Amina encontrou uma nova serenidade. Cercada pela família e pelos amigos, dedicou-se a projetos artísticos, especialmente a pintura e a escrita, como meios de expressão. Sua história foi até adaptada para um documentário, exibido em diversos canais, inspirando milhares de pessoas. Apesar das cicatrizes visíveis e invisíveis, Amina se recusou a ser definida por seu passado doloroso. Ela olhava para o futuro com confiança, convencida de que cada luta, cada palavra dita, poderia levar a sociedade adiante em direção a mais justiça e humanidade. Ela se tornou uma figura respeitada, uma luz na escuridão para aqueles que, como ela, vivenciaram a marginalização. Com sua coragem, resiliência e comprometimento, Amina demonstrou que a dignidade humana é invencível quando movida pela esperança e pela determinação. A história de Amina Johnson não é apenas de injustiça ou humilhação. É um testemunho vivo da força interior que pode transformar a dor em força transformadora. Em uma sociedade onde as vozes dos mais vulneráveis são frequentemente silenciadas, Amina fez a sua ser ouvida com coragem e dignidade. Sua luta conscientizou, inspirou ações e abriu portas que muitos acreditavam estarem fechadas para sempre. Todos os dias, ela nos lembra que deficiência não é uma fraqueza, que a cor da pele não determina o valor de um ser humano e que respeito é um direito fundamental, não um privilégio. Por meio de suas palavras e ações, Amina personifica a esperança de que até as feridas mais profundas podem se tornar sementes de justiça e solidariedade. Ela demonstra que quando a verdade e a resiliência se unem, nenhuma força injusta pode detê-las. Sua história continua a inspirar, lembrando a todos que a dignidade humana é sagrada e que a luta pela igualdade é um assunto de todos.